Então, em Amsterdã, há realmente uma liberdade onde os judeus podem ter a sua comunidade de uma forma plena, com os seus bairros, com as suas escolas, com os seus próprios comércios, Claro. né? O seu reduto organizado, assim como funciona nos dias de hoje, né? Nós temos em São Paulo hoje a maior comunidade judaica do Brasil, né? Que vivem nos seus bairros, nos seus vilarejos, nos seus condomínios. Dentro dessas organizações tem o seu mercado, o seu açougue, as sinagogas, elas ficam todas no bairro, todas próximas, para que esse judeu viva a sua plenitude religiosa, cultural, dentro da sociedade. Né? Ali na Antuérpia e em Amsterdã, foi onde que foi realmente feito esse resgate. Novi Chorret, pessoa que fazia o abate judaico, aprenderam com os rabinos do Marrocos, pessoas que começaram a ser novos professores de Estivá, colégio de rabino, pessoas que começaram a fazer realmente, onde foi um momento onde os cristãos novos, eles começaram, como eu já disse, a viver aquilo, um judaísmo que eles nunca conheceram, entendeu? Só conheciam através daquelas práticas, através dos pais e dos avós. Conheciam através de uma transferência oral, né? Isso, justamente. Eles não poderiam, se tivesse um rolo de Torá, um livro com instruções rabínicas, tinha que ser escondido. Então, a maioria das tradições, dos costumes, já encriptados, né? Porque ele vai se desconfigurando. No final, hoje, por exemplo, algumas famílias brasileiras, você vai se identificar com isso, ensinam, né? Não aponte o dedo para a estrela porque cresce uma verruga. Né? E nós não sabíamos o porquê disso, né? O que isso tem a ver, apontar o dedo para a estrela. É uma superstição. E, na realidade, os judeus, de forma oral, ensinaram os seus filhos como entender a chegada do sábado, que era no aparecimento das primeiras estrelas, né, ao pôr do sol de sexta-feira. Então ia lá e contava, já tem 2, 3 estrelas, já é Shabat. Já é Shabat. Né? É assim que os judeus identificavam o sábado, o dia sagrado. Mas para que os filhos não fizessem mais isso, os pais cristãos novos diziam, não aponte o dedo para a estrela que vai crescer uma verruga. Né? Com medo da acusação do vizinho. Com medo da acusação do vizinho. Lembrando, né? Se você não assistiu às aulas anteriores, assista para você entender justamente o porquê que os judeus ocultavam todas as suas tradições e começaram a encriptar os seus costumes de uma forma que os cristãos velhos, os inquisidores, não pudessem identificar uma prática judaica ali. E com isso surgiram muitas práticas existentes até os dias de hoje, que muitas famílias não compreendem a origem, só praticam, que é passado de pai para filho, de mãe para filha, de avó para netos, e isso se estendeu até os dias de hoje. Agora, essa comunidade, coloca na tela, ela enfrenta alguns desafios na sua reintegração religiosa, porque afinal de contas, já se passaram muitos anos de prática judaico-cristã, ou seja, aquele cristão novo, aquele judeu velho que se torna um cristão novo, né? Uhum. Ele tem que inventar uma nova identidade, porque só a conversão não bastava. Ele tinha que criar a sua própria identidade agora, e nisso, para voltar ao judaísmo, há grandes desafios, né? Muitos cristãos novos enfrentaram dificuldades para retornar às práticas judaicas, incluindo a necessidade de circuncisão para os homens. Isso, o que acontece? Há relatos de homens com 70 anos, 40 anos, jovens de 18 anos fazendo circuncisão em Amsterdã e na Antuérpia. Porque a circuncisão ela é feita ao 8º dia, né? No 8º dia. O bebê menino, judeu, ele faz a circuncisão ao 8º dia. Isso. Bom, a partir do momento que aquela família se converteu ao cristianismo, ela para de fazer a circuncisão. A gente se confronta muito com essas problemáticas nessa era que a gente vive. Na minha própria vida mesmo, a família do meu pai tinha esse costume de circuncidar todos os filhos. O meu pai acabou circuncidando um dos meus irmãos e alguns outros. E o que ocorre?
a mim ele não pôde circuncidar porque a minha família era protestante. E então eu vim fazer esse resgate, eu só pude fazer esse resgate, pude fazer também a circuncisão depois de ter conhecido a sinagoga, depois depois de adulto, né? Que é um processo um pouco mais doloroso, mas é que é de extrema satisfação, né? Porque você resgata um passado que não conheceu, né? É impressionante, né? Porque o que aconteceu lá em Amsterdã, nesse tempo, né? Nesse período, acontece hoje no Brasil. A educação religiosa, né? Os rabinos e líderes comunitários desempenharam um papel crucial na reintegração, oferecendo instrução religiosa e suporte comunitário a esses cristãos novos que chegavam de Portugal e Espanha. Lembrando que, mais uma vez, nós tivemos vários judeus, vários cristãos novos indo para diferentes lugares. Esses em Amsterdã tiveram essa oportunidade. Os que foram para o Brasil, não. Só que em algum momento da história eles vão se encontrar. Isso. Aqueles cristãos novos que foram fugidos de Portugal e Espanha para o Brasil, eles se encontram com estes judeus novos de novo, esses judeus recuperados em Amsterdã. Né? A adaptação cultural, os cristãos novos precisavam se adaptar a uma nova cultura e língua, além de reaprender as tradições judaicas. Isso é um grande Existe desafio. um outro relato sobre isso, Timão, que esses cristãos novos, que agora são judeus novos, que é um termo alçado pelo Yosef Kaplan, que é um historiador israelense, no qual eu pesquisei, ele diz o seguinte: eles eram hábeis para os negócios. Por quê? Porque além deles falarem holandês, eles falavam português e falavam espanhol, entende? Então, ou seja, a colônia brasileira era muito frutífera para eles, porque eles eram poliglotas. Eles conseguiam fazer trade, fazer negócio com diversas outras pessoas, com diversos outros povos. Estavam entendeu? à frente dos demais povos. Então isso era muito lucrativo para o governo de Amsterdã, que recolhia impostos, né? Ter homens poliglotas e que eram hábeis nos negócios. Lembrando também que esse período acontece justamente no mesmo período das grandes expedições. A Holanda acaba despontando como uma grande potência nas expedições com a Companhia das Índias Orientais. Isso, e a Holanda se lança, né? Ela disputa com Portugal, com Espanha, essas expedições. Inglaterra também. E com a Inglaterra. A Inglaterra vem mais tarde, né? Tomando espaço. Bom, esses judeus chegam de Portugal em Amsterdã com essa esperança. Bom, tenho liberdade. Lá eu posso educar meus filhos, posso recuperar minha identidade. É o que acontece também com muitos brasileiros que vão para Israel atualmente. Isso. Né? Eu quero ir para Israel para fazer minha conversão, fazer o meu retorno, quero viver o judaísmo. Mas esses judeus da época enfrentaram grandes desafios e dificuldades. Por quê? Primeiro, a desconfiança. Veja bem, os judeus que sempre praticaram o judaísmo, ou seja, aqueles que não se converteram, que foram embora, que mantiveram a sua posição, frequentemente desconfiavam da sinceridade dos cristãos novos. Afinal de contas, você está fazendo isso por conveniência, assim como você fez lá atrás, para não perder seus bens, para poder fazer uma média com a Inquisição, para fugir da Inquisição. Você não teve a mesma coragem que eu tive, você abriu mão, você foi para a idolatria. E agora, por que você está mudando de posição? Isso o judeu, o cristão novo, ele era estigmatizado pelos próprios judeus, pelos próprios irmãos. Justamente. E tinham que enfrentar isso. Por quê? Porque eles eram vistos com maus olhos por terem... e principalmente por terem ido para o caminho da idolatria. Existe uma outra mistificação dos judeus ricos, né? E esse momento ali é onde a gente tem que lembrar que Amsterdã e a Alemanha ficam colados, né? E ali existe um encontro entre os judeus sefarad, que falam ladino, português e espanhol, e agora a língua neerlandesa, e os judeus askenaz, que nesse momento não tinham tanto poder aquisitivo, não eram ricos. Sim. Né? E eles acabavam trabalhando para os judeus sefarados em serviços subalternos, né? Mas era um objeto também de desconfiança. Que judeus são esses que não falam ladino? Que judeus são esses que são pobres, que pedem esmola na igreja? Né? Mas aí os judeus sefarados, eles também se comovem e criam um cemitério judaico
ajudam na formação desses judeus askenazes, né? Por muito embora até nem gostar, mas eles acabam ajudando por serem judeus, né? Existia sempre esse embate, Shimon. Isso é importante lembrar desse encontro entre os askenazes e os sefarade também, né? Troca de cultura. Havia também a estratificação social, né? Cristãos novos eram muitas vezes marginalizados e excluídos de posições de liderança comunitária. Inclusive, a própria comunidade recebe algumas repreensões de sábios do judaísmo, se eu não me engano, de Maimônides, né? Ele repreende algumas comunidades por se recusarem a receber esses cristãos novos no Yom Kippur. Isso. Né? Para rezar o Yom Kippur, que é um momento muito sagrado para o judeu. Embora cristão novo, ele lembrava ainda desse período. Acontece muito hoje. Existem os judeus não praticantes da religiosidade, porque o judaísmo ele não é uma religião, ele é um modo de vida, é uma cultura, é uma civilização, então ele é muito mais profundo que religião, certo? E tem muitos judeus que não praticam a religião. São judeus nascidos do ventre de uma mãe judia, só que não vão à sinagoga rezar, mas no Yom Kippur eles vão. Eles decidem por ir, né? Isso acontecia também entre a comunidade. Essa comunidade holandesa, ela bloqueou muitas vezes também os askenazes por esse motivo. Sim. Entendeu? Sim. E só depois, no século XVIII, que os askenazes eles vão conseguir fazer sinagogas e vão conseguir prosperar, entendeu? E a aceitação gradual vai acontecendo ao longo do tempo, né? Muitos cristãos novos provaram sua devoção e integridade, ganhando aceitação dentro da comunidade. E acontece isso até os dias de hoje, em relação aos cristãos novos, filhos de cristãos novos, que estão vivendo esse momento agora, de mostrar para a comunidade regular justamente a sua seriedade na prática judaica, no seu retorno. Eu não gosto muito de misturar essa questão histórica, a questão científica, a questão religiosa, mas como eu já falei, eu tive contato com o livro Sha'ar HaGilgulim, do Isaac Luria, e a gente vê que essas histórias existem no hinduísmo, né? Que é parece coisas de ordem kármica, coisas que não se resolvem lá atrás, vêm se resolver aqui na frente. E nós temos os mesmos problemas, cara. É verdade. Entende? É verdade. Nós temos os mesmos problemas. Ou seja, os cristãos novos sendo novamente, nesse período da história, quase que escorraçados das comunidades organizadas. E o que acontece? Vamos fazer nossas comunidades, porque nós vamos contratar rabinos, vamos nos organizar, vamos fazer nossos cemitérios, nossas escolas judaicas. É isso que está acontecendo nas comunidades que são emergentes, que estão se organizando. Acontece hoje. É um fenômeno incrível como a história se repete. Isso. Aconteceu em Amsterdã. Aconteceu no passado. E está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Essa comunidade dos Bnei Anusim, Anusim Brasil, é a reunião desses judeus emergentes, filhos de cristãos novos, que estão voltando às suas raízes originais, às suas raízes judaicas. Naturalmente, não são reconhecidos, justamente por quê? Porque por conta da desconfiança, né? Olha, já se passaram 500 anos, já não tem mais judaísmo aí. Veja bem, acontece que quem em sã consciência vai praticar o judaísmo em sua forma plena, sem ter nenhuma ligação. Há uma ligação de alma. Claro. As almas judaicas, estas adormeceram e agora estão despertando novamente. Essa é a questão. Independente do tempo que passar, podem se passar 1000 anos, mas a promessa divina, a promessa eterna de Deus para os judeus era de reuni-los e transformá-los em um número ainda maior. Justamente. Né? As maldições são grandiosas, mas as bênçãos para o judeu que se volta à Torá, as bênçãos são muito maiores, né? E parte dessa bênção vocês serão ainda mais numerosos, serão ainda mais inteligentes, serão ainda mais prósperos quando se voltarem ao Deus de Israel. É algo místico, Shimon, mas eu que faço parte desse retorno já aí há 5 anos, quando você faz esse retorno que combina com a Brit Milá, com o Mikveh, com outras coisas, você sente que você prospera.
Sim. Entende? Você entende Evolui, que você tá no caminho certo. Isso é muito impressionante. Você começa a sentir com as coisas que vão acontecendo na sua vida e ao redor das pessoas que te cercam. É muito impressionante isso. E essa aula continua, ok? Na próxima semana, aqui nesse canal, você acompanha a continuação desse tema que vai trazer muito mais informações e enriquecer o seu conhecimento sobre essa jornada dos judeus emergentes do Brasil que foram expulsos, que foram perseguidos pela Inquisição. E aqui você passa a conhecer mais sobre essa história. Continue com a gente.